vai mudar radicalmente a nossa vida. E não só a sua vida, mas a vida do seu irmão, que às vezes quando você se levanta, vai te trazer uma desconcentração com a pessoa que está próxima a você. Então vamos fazer esse compromisso? Quem está comigo nesse compromisso, amém? Vamos segurar um pouquinho, segura um pouquinho antes de ir ao banheiro, segura um pouquinho antes de querer sair para beber água, que é essa hora que parece que dá vontade de beber água e ir ao banheiro, mas você vai segurar um pouco, porque Deus quer falar conosco. O tema do sermão de hoje é Campos Brancos. Eu vou abrir somente um versículo, João 4, versículo 35. Eu poderia ler João 4 inteiro, mas eu não vou ler. Eu vou ler esse versículo e depois eu vou falar de alguns versículos também de João 4. Mas a tese principal do sermão está em cima de João 4, 35. Você conhece muito bem. Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 4, versículo 35. Vai estar no telão para você poder acompanhar junto comigo também. João, capítulo 4, você conhece muito bem o texto da mulher samaritana. Já falei aqui sobre ela, mas hoje eu vou entrar com outro enfoque. João, capítulo 4, versículo 35, diz o seguinte. Não dizei vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos através da Tua palavra. A Tua palavra, Pai, é mais cortante do que uma espada aguda, Senhor Deus. A Tua palavra nos transforma, a Tua palavra nos cura. A Tua palavra é uma direção do Senhor para nossas vidas nesse dia. Por isso, Pai, fala conosco nesse momento. Tira, Pai, aquilo que tem de roubar a Tua palavra nas nossas vidas nessa manhã. Eu sei que o diabo tenta semear pensamentos, tenta semear muitas vezes até sofismas em nossas vidas, mas nada vai roubar a Tua palavra que o Senhor tem para nós nesta manhã. Fala conosco, porque para Ti, só para Ti, nós entregaremos toda a honra e toda a glória, pois só Tu és digno, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Campos Brancos. Tem um tempo, não foi agora, eu fiz uma viagem, na verdade quando eu vinha para cá de férias, numa dessa vinda para cá, do Brasil para cá, eu vi no avião que estava tendo uma movimentação meio esquisita, né? Foi um voo noturno, inclusive, a gente saiu à noite do Brasil para chegar de manhã aqui. Esquisito, os aeromoças andando, correndo. Aí, de repente, o piloto do avião, ele fala no alto-falante: senhores passageiros, aqui é o piloto, eu gostaria de saber se existe do nosso meio algum médico. Por favor, se existiu entre nós, nesse voo, algum médico, por favor, compareça até a frente da aeronave. Passou um tempinho, ninguém se levantou, ninguém foi, era noite, já devia ser isso, meia-noite, 1h da manhã, era um voo noturno, como eu disse. Ele fala a segunda vez, o piloto com uma voz mais tensa: senhores passageiros, aqui é o comandante, por favor, peço que se tem algum médico no nosso voo, por favor, aí ele usou a palavra urgentemente, compareça urgentemente até a frente da aeronave. E eu ali, né, Natan e Rebeca dormindo, a Jacione deitada também, e eu olhando assim, aí de repente levantou uma pessoa atrás de mim, bem próximo, sentado bem próximo, e foi à frente da aeronave. Aí ficou um clima meio esquisito, ficou um silêncio no ar estranho. E a gente, como você sabe, brasileiro, carioca, né, rola dúvida. Eu falei, cara, o que está rolando aqui? Quero saber o que está acontecendo. Vou ao banheiro. Quando você quer saber o que está acontecendo, o que você faz? Você vai ao banheiro, é isso que você faz. Né? Então, quero saber, vou ao banheiro. Levantei, só que eu tinha um banheiro atrás de mim, eu vou de trás de mim, vou lá na frente, quero ver, o pagode está rolando lá na frente, quero saber o que está rolando lá na frente. Larguei tudo, ao invés de ir no banheiro de trás, fui lá na frente. Quando eu chego lá na frente da aeronave, tem um senhor deitado no chão, mas ele já está com o olho aberto, está com uma fisionomia assim rindo, mas ele está no chão da aeronave, no chão do avião. Um rapaz abraçando essa pessoa que tinha se levantado atrás de mim e agradecendo. Eu cheguei na hora que ele estava agradecendo. Muito obrigado, doutor, muito obrigado, o senhor salvou a vida do meu pai. Depois, conversando ali com as aeromoças, sabe que a aeromoça, tem alguma aeromoça aqui? Não, né? Sabe que a aeromoça gosta de uma fofoca às vezes, né? A aeromoça chegou para mim, dessas companhias, daqui não tem nenhuma não, mas dessa companhia aérea. Eu conversando com ela, falou, não, é que ele teve um ataque fulminante do coração, ele ia morrer, a gente não conseguiu fazer os procedimentos, por isso que veio esse médico e ele, com o conhecimento dele, pôde aplicar e salvou realmente uma vida.
Voltei para o meu lugar e fiquei pensando, e se esse médico não se levantasse? E se esse médico não tivesse a fim de exercer o conhecimento que ele possui? E se esse médico simplesmente podia estar sentado no seu lugar pensando, pô, estou indo de férias para a América, estou de férias, estou indo para descansar, disposto, é um descanso merecido, não vou levantar, ninguém sabe que eu sou médico mesmo, não diz na passagem quem você é, não vou levantar, vou ficar aqui. Ele podia ter feito isso, mas se ele fizesse isso, se ele não usasse o seu conhecimento, aquilo que ele carregava junto a ele poderia ter praticamente visto, como toda aeronave, visto uma morte de uma pessoa dentro de um avião do Rio de Janeiro para Orlando. E pensando nisso, às vezes nós somos iguais. Nós carregamos um conhecimento, você conhece a Jesus, nós temos intimidades com os céus, amamos Jesus e muitas vezes, nesse conhecimento que nós temos, nós não falamos para as pessoas que estão próximas a nós. Não levamos a palavra da salvação para as pessoas que estão próximas a nós. E vimos, geralmente, muitas vezes, vimos pessoas morrendo, indo para o inferno, porque não conheceu Jesus através da nossa boca e através da nossa vida. O conhecimento, às vezes a gente acha, isso é cruel, pastor, esse piloto ou um bombeiro que está de folga e vê uma casa pegando fogo e não vai lá exercer o seu conhecimento para apagar o fogo. Isso é um absurdo, é um absurdo, também concordo, mas muitas vezes nós fazemos da mesma maneira. E pessoas estão morrendo, indo para o inferno, porque faltou nós colocarmos para fora o nosso conhecimento que temos relacionado a Cristo. Queridos, saiu agora, início do ano é bom, tem diversas pesquisas, matérias, 2026 são mais de 8 bilhões de pessoas no planeta. Desses 8 bilhões, 3 bilhões não conhecem Jesus. Desses 3 bilhões que não conhecem Jesus, 1 bilhão de pessoas não tem a Bíblia traduzida ainda no seu idioma. 1 bilhão. Isso é dito, inclusive, lá no Museu da Bíblia, lá em Washington, D.C. 1 bilhão de pessoas que não têm como ler a Bíblia, porque não tem tradução do seu idioma para ela. Não tem crente, não tem Bíblia, não tem igreja. Ah, pastor, vamos falar da nossa realidade. Vamos embora, vamos falar da nossa realidade. Eu levantei aqui nos Estados Unidos, só na Flórida, não vou falar de Boston, não vou falar de Califórnia, vou falar de onde nós moramos, na Flórida. Só na Flórida, diz a pesquisa que são 300 a 400 mil brasileiros na Flórida. Eu acho que são mais, tá? Eu acho que isso só tem em Orlando, mas a pesquisa que eu levantei, eu tenho que trazer o dado correto, entre 300 a 400 mil brasileiros em toda a Flórida. A American Society Survey, ela diz que só em Orlando, agora eu estou falando de onde eu e você moramos, só em Orlando são 180 mil brasileiros. Desses 180 mil brasileiros, tem quase 200 igrejas brasileiras em Orlando, são quase 200 igrejas brasileiras, não tem 10% frequentando igreja. Tá, vamos arredondar, vamos dizer que tenha 180 mil, 18 mil, tem 160 mil pessoas, 160 mil brasileiros que precisam ouvir a mensagem da salvação, através da minha vida e da sua vida. Nós precisamos falar de Jesus, amados, precisamos pregar a palavra. Amém, amém, glória a Deus, amém? Mas muitas vezes nós não pregamos, não falamos, aí Jesus chega e solta. Olha só, levanta os olhos, levantar os olhos é como se Jesus estivesse falando, acorda igreja, acorda, desperta, os campos estão brancos, está na hora para ceifar, já está na hora de a gente praticar, de a gente falar da palavra. Aliás, para poder chegar no texto que nós lemos, deixa eu explicar o texto que nós lemos. Muitos pregadores, inclusive eu, a gente prega mais falando da mulher samaritana, a gente prega falando da água, a água viva, fonte de água viva que flui do seu interior. Está correto pregar dessa forma. Mas a tese principal desse texto é outra, totalmente outra, diferente. Vamos falar dele. Jesus decide sair, ele está na Judéia, decide ir para a Galileia.
pega os seus discípulos, vamos sair da Judéia para Galiléia. Esse trajeto tinha duas rotas, que geralmente pode ser feita nesse trajeto da Judéia, norte para o sul, para Galiléia. Duas rotas. Ele poderia ir na rota mais rápido, aquela que você bota no Waze com um pedágio, sabe? O pedágio era mais rápida, mas também tinha que passar pelo meio de Samaria. E judeu não passa pelo meio do samaritano. O samaritano era um povo misturado. Era um povo que estava no meio de Israel, mas era um povo misturado, que foi colonizado pelos turcos 2 séculos anteriores. Então, era um povo misturado. Eles não consideravam cristãos, judeus, na verdade. Então, eles não passavam pelo meio de Samaria. Eles faziam a segunda rota, que é o que você bota, geralmente, Deus está me revelando aqui agora, você bota no seu Waze para não pegar pedágio. Então, ao invés de você fazer o trajeto em 25 minutos, você faz em 40 minutos. E era a rota que o povo, que geralmente o judeu escolhia para pegar mais distante, mas para não entrar por Samaria. Só que Jesus decide ao contrário, vamos entrar em Samaria. Porque ele tinha um projeto, tinha um propósito através dessa entrada. Eles chegam em Samaria, a cidade que eles estão passando é Sicar. Sicar é uma cidade muito pequena, uma cidade minúscula. Mas Sicar é igual Orlando. Ela tem um ponto turístico lá, tem uma Disney lá. Um local que as pessoas vão só para conhecer. Era um local turístico, que era o Poço de Jacó. Era algo que era muito conhecido, porque Jacó abriu aquele poço para dar água para os seus familiares. Então aquele poço, inclusive, está lá até hoje. Na caravana do pastor Josué, que você vai comigo, a gente vai ver esse poço lá. E 4 amém, gente. Jesus Cristo, em nome de Jesus, em maio, o pastor José vai para Jerusalém e Dubai. Você vai para Dubai comer chocolate lá, de Dubai, em nome de Jesus. Daqui não é igual de lá não, amado. Lá é diferente, lá tem um decanter lá especial, o chocolate de Dubai de lá. Você vai comigo lá com o pastor Josué, na caravana do nosso pastor. E aí, eu me perdi falando do chocolate Dubai, gente. De chocolate Dubai, essa hora não dá certo, não. Aí eles estão lá em Sicar, no poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, senta ali no poço. E aí os discípulos olham assim, Jesus, aqui, Jesus. Cara, esse lugar é tão ruim aqui, da Samaria é tão ruim, que Uber Eats não entrega aqui e nem Nordeste. Não tem Nordeste e não tem Uber Eats. Então a gente vai fazer o seguinte, Jesus, fica aqui, a gente vai lá na cidade a gente vai comprar comida para trazer para cá. Beleza, Jesus fica, isso era em torno quase de meio-dia. Quando dá meio-dia, chega uma mulher no poço. Meio-dia não é lugar de tirar água do poço. Geralmente as mulheres tiravam água do poço, era 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, nos primeiros horários, primeiras 3 horas do dia, porque eles pegavam a água para usar o dia inteiro, para fazer comida, para se lavar, para lavar a casa, limpar a casa, para beber. Eles tiravam a água no início da manhã. Ela foi meio-dia. Jesus começa o diálogo, começa puxando o diálogo. E o diálogo que Jesus inicia é fazendo um pedido para ela. Ô tia, estou com sede aí, dá água aí. Uma pergunta simples para a mulher. Só que a mulher estava ela estava com uma chikungunya na alma dela, ela estava com tanto BO na alma, tanto problema, que ela não conseguiu dar um copo de água para Jesus. Ela começa a debater com Jesus. Olha só, Senhor, deixa eu te falar. Você é judeu pedindo água para samaritano, querendo dizer o seguinte, Jesus, você é americano, redneck, pedindo água para imigrante sem documento. Pelo amor de Deus, Jesus. Aí Jesus olha aquilo ali, Jesus tem paciência. Jesus não responde, não entra no jogo dela. A paciência de Jesus, Jesus fala. Cara, deixa eu te falar aí, mulher. Se tu soubesse o presente que Deus está te dando agora, assim, ele te daria, inclusive, água viva para você beber. É aquela mulher que, para avaliar, não pensa antes de falar, ela sai soltando, e ela solta mais uma para cima de Jesus. Ela olha para Jesus, eu fico imaginando ela, pegando o balde assim, segurando o balde, Camila, olhando assim para ela, com a camisa do Flamengo, ela vestida provavelmente, com o balde assim, segurando, falando, aqui Jesus, deixa eu te falar, tu não tem balde? Como é que tu vai tirar água do poço? Água viva, mané, água viva. Tu não tem balde. Cadê teu balde? Eu estou com meu balde aqui, não vou te prestar não. Tu não tem balde? E tu, por acaso, é maior do que nosso pai Jacó? Tu é maior do que Jacó? Aí Jesus solta uma pérola. Jesus pega uma granada, arranca assim, joga em cima dela. Jesus sabia usar as palavras corretas para pegar a pessoa da forma que ele queria pegar. Jesus olha para ela e fala, Jacó, né? Maior do que Jacó, né? Eu não tenho balde, né? Deixa eu te falar aqui.
essa água aí de Jacó, essa água do poço, aquele que beber dessa água, ele vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, fluirão rios de água viva do seu interior. É uma fonte a jorrar para a vida eterna. Oh, só 3 aleluia, eu não vou repetir não. Tá tudo em João 4. A mulher nessa hora dá uma surtada. Pô, fonte de água viva. Caraca, eu não vou ter mais sede, não vou precisar vir aqui meio-dia, porque eu tenho vergonha de pegar 9 horas da manhã, né, que eu sou, assim, pombagira, dou aula para ela de ter marido, né, já tive um monte de marido, assim, então, assim, eu vou, fonte de água viva, não precisa vir, Senhor, eu quero beber essa água, então eu quero essa água. Aí Jesus, mais uma vez, dá o checkmate nela. Você quer essa água? Faz o seguinte, chama lá teu marido. A mulher olha assim, pô, caramba, Jesus, mas não é marido, aqui, Jesus podia falar tantas coisas, você vai falar nessa altura do campeonato, você vai falar de marido agora, Jesus, não tem marido não. Jesus fala, é verdade, você não tem, porque você está igual a Dona Flor com seus 10 maridos lá. Tu tá pior, tu sabe que quem riu tem mais de 40 anos aqui, não sabe que tem mais de 40 anos. Vê se a Rebeca riu lá, né? A Rebeca está perguntando, quem é Dona Flor, mamãe? Não sabe quem é Dona Flor. Tu tá igual Dona Flor, tu tem igual o Fábio Júnior, casa 200 vezes, tu já teve um monte de marido. E o que você está hoje, inclusive, não é teu marido, é ajuntado não é casado, você está com tico-tico no fubá com ele, você está com qualquer coisa com esse homem daí, marido ele não é. A ficha da mulher cai. Cara, é profeta aí. É profeta, né? Poxa aí, deixa eu te falar. Meus pais me ensinavam, falando de adoração, né, já que você é profeta, meus pais me ensinavam que a gente deve adorar a Deus, buscar a Deus nesse monte aqui, monte de Samaria, o monte de Gerazim. Tem que adorar a Deus nesse monte aqui de Samaria, né? Só que os judeus, eles acham o contrário. Os judeus acham que a gente tem que adorar, a adoração tem que ser em Jerusalém. Aí Jesus mais uma vez respondendo, queridos, estou resumindo todo o texto de uma forma que você entenda. Jesus mais uma vez olha para ela e fala, dá uma resposta para ela, porque assim, se for traduzir essa pergunta, os judeus, eles adoram em Jerusalém, a gente adora aqui no Monte Gerazim, né? Mas ela estava querendo dizer, vem cá Jesus, qual é a igreja certa? Qual é a igreja certa que eu devo? A gente fala que é aqui no monte, né? Jerusalém, os judeus falam que é em Jerusalém, qual é a igreja certa? Jesus diz, aqui, não é em Jerusalém, não é aqui na Samaria, não é em Orlando, não é no Brasil, porque o Pai, Deus é Espírito, e o Pai procura adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Nós temos que adorar verdadeiramente em Espírito e em verdade ao Senhor. A mulher entende. E ela diz, Senhor, quando o Messias chegar, Ele vai nos ensinar todas essas coisas. Aí Jesus, queridos, é por isso que eu sou apaixonado por Jesus, não dá para ficar, não dá para, assim, Jesus é demais. Jesus chega para aquela mulher, ele até esse momento, João capítulo 4, ele não tinha mencionado para ninguém que ele era o Messias, para ninguém. Ele escolheu uma mulher com chikungunya na alma, com BO em tudo que é lugar, mulher complicada. Até agora ele está com sede de Jesus, ele pediu um copo de água, até agora essa mulher não deu copo de água para ele. A mulher não conseguia responder, porque ela estava toda mal resolvida internamente. E tem um detalhe, os judeus, queridos, assim, não me veja como uma palavra discriminatória, eu estou falando do contexto da época. Os judeus tinham uma reza, que eles falavam o seguinte, obviamente que é uma reza chacota, era para tripudiar dos samaritanos, mas os judeus sempre falavam nessa reza, obrigado Deus, obrigado Adonai, por eu não ter nascido um cachorro, obrigado por não ter nascido uma mulher, e obrigado por não ter nascido um samaritano. Eles colocavam a mulher e o samaritano no mesmo nível que o cachorro, inclusive. Isso eu estou falando do contexto da época, amém, queridos? Mulheres, fica chateado comigo. Você está chateado, vem dia 28 aqui, na Mulheres, que vai ter aqui, de 9 às 5, com a pastora Nani, que vai ser curada rapidinho. E ele, Jesus, fala que a primeira pessoa que ele fala que é o Messias, é para uma mulher, e uma mulher samaritana, cheio de problema. E aí, chegam os discípulos.
Chegaram com o McDonald's, com o Burger King. Ah, Jesus, trouxeram na sua... Aí quando eles estão chegando com o McDonald's, Burger King e Taco Bell para Jesus comer, quando eles olham assim, ué, caraca, que isso ali? Jesus está falando com uma mulher. Eles acham estranho. Aliás, até hoje, se eu e você fôssemos discípulos, nós somos, né? Mas se nós estivéssemos lá como discípulo de Jesus, e se fosse hoje, nos dias atuais, nós faríamos o mesmo pensamento. O que o pastor Jesus está falando com uma mulher sozinha? O que ele está falando com uma mulher sozinha? Uma mulher, inclusive, esquisita. Uma mulher que teve problema com um monte de marido aí, e ele está sozinho conversando com ela. A gente faria da mesma maneira. Só que eles não quiseram questionar Jesus. É assim, né? Não quer questionar, não quer entrar em embate. Parece igual até hoje, sabe, a civilização hoje. Só que eu tenho uma pergunta para fazer, amados. Quantas pessoas os discípulos levaram até Jesus? Nesse dia? Pergunta difícil, o pastor fez, vou repetir. Quantas pessoas os discípulos levaram para Jesus nesse dia? Nenhuma, é isso aí, Bruno, nenhuma. Porque é assim, quem quer criticar, quem quer reclamar, geralmente são pessoas que não levam pessoas para Jesus. Vou repetir, quem quer reclamar, ficar reclamando, quer reclamar do louvor, quer reclamar de liderança, quer reclamar de... Quem gosta de ficar reclamando muito, porque está vendo muito problema, porque provavelmente não está levando pessoas até Jesus. Não está levando pessoas até Jesus. A pessoa está olhando, o foco dela é qualquer lugar, menos para Jesus, e menos levar pessoas para Jesus. E entra no texto que nós lemos. Eles chegaram com comida, come aí Jesus diz, eu tenho outro alimento para comer, eu tenho outra forma de comer alimento, e Jesus solta. Vocês estão dizendo, né, que é 4 meses, vocês dizem que tem que ser, é um tempo certo, né? Abre os olhos, levanta os seus olhos, ergue os seus olhos, acorda. Os campos estão brancos. Jesus, nesse texto que nós lemos, ele lança a maior fundamentação da fé cristã. Existe teologicamente antes de João 4, depois de João 4. Jesus estabelece um princípio basilar do cristianismo ali, nesse João 4, versículo 35. Ele lança um princípio, e ele não lança esse princípio, como muitos pensam, que a figura principal do texto é a mulher samaritana, não é. Ele lança um princípio para os discípulos, para mim e para você. A mulher samaritana, quando Jesus fala, João 4,35, erguei os olhos, os campos estão brancos, a mulher samaritana não estava lá nesse momento. A mulher já tinha saído, já foi para pregar para a cidade inteira e trouxe a cidade inteira aos pés de Jesus depois. Os discípulos estavam ali, era para os discípulos que ele estava falando. Ele estava trazendo a maior fundamentação cristã, dizendo, cara, você tem que falar de mim. Você precisa levar o meu nome para todas as nações. Os campos estão brancos. Precisa falar da minha palavra, porque a minha mensagem é poderosa, é a minha mensagem que transforma vidas, é a minha mensagem que traz pessoas para o meu caminho, é a minha mensagem que te transformou. E você continuar guardando essa mensagem, você está igual um médico que tem o conhecimento dessa mensagem e está deixando pessoas morrerem ao seu redor. Ah, queridos, Deus nos trouxe aqui nessa manhã para dizer para nós, os campos estão brancos. Ninguém dá amém, né? Vou repetir. Os campos estão brancos. Está pronto para você ceifar. Tem vidas que estão esperando somente você abrir sua boca para falar de Jesus para elas. Amém? Porque os discípulos, eles não entenderam esse princípio fundamental. Eles estavam questionando o que Jesus comeu, o que aconteceu, porque ele não quer comer, já era tarde, já o que está rolando. Mas eles não estavam entendendo que Jesus estava lançando um princípio. Existe na nossa vida um propósito e uma missão. Esse propósito, essa missão é de levar a palavra do Senhor aqui para Orlando, para transformar essa cidade para Jesus. Esse é o principal princípio. Os campos estão brancos, queridos. Os campos brancos, é como essa equipe maravilhosa de arte que preparou os campos branquinhos. Aliás, se você quer participar, se você gosta de fazer arte, não é fazer arte, fazer bagunça na sua casa, jogar papel higiênico no chão, não é isso não. Você gosta de fazer arte de desenho. Tá, a Karen está ali, levanta a mão, Karen, ali a Karen, ela não gosta não, está com raiva de mim, fiz aniversário de casamento ontem, né? Procura a Karen no final do culto, que a gente precisa ter uma equipe
que você vai pregar junto, porque o telão prega junto com o pregador. A imagem, às vezes a imagem fala mais do que a própria pregação, né? Então você que tem esse dom, pastor, eu gosto de fazer arte, eu gosto de fazer as ministrações, geralmente sexta-feira à noite eu boto, sexta-feira agora foi 3 horas da manhã, que eu acho que é o horário que eu botei lá no grupo. Sexta, 3 horas da manhã eu costumo botar o sermão de domingo, né? E aí você prepara uma arte para poder trabalhar e servir, procura a Karen, está ali em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Porque os campos brancos, Jesus falando sobre os campos brancos, quando o campo de trigo está branquinho, é molinho, não precisa nem fazer força. Você ceifa, sai todo o trigo vem na sua mão. E Jesus estava querendo dizer, os campos estão brancos. O que significa os campos brancos? O que eu e você precisamos fazer nos campos brancos? Em primeiro lugar, o que devemos fazer nos campos brancos, em primeiro lugar, seja intencional. É o que está escrito lá em João capítulo 4, versículo 4, que diz o seguinte, João 4 diz, era-lhe necessário o quê? Atravessar a província de Samaria. Chegando, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta era meio-dia. Aleluia. Jesus foi propositalmente por aquele caminho, pois ele queria alcançar aquela mulher para ele. Ele tinha um encontro especial, não era para fazer o contorno e não entrar por Samaria, ele tinha que entrar em Samaria para pegar uma samaritana, com problemática, essa mulher, ele tinha que pegar essa mulher. Tinha que pegar ela no contexto de poder, para poder falar do amor dele. Tinha que ter um encontro com ela para poder falar daquilo que iria transformar a vida dela, como aconteceu. Jesus foi intencional. O caminho poderia ser, tinha um caminho mais distante, o caminho que todo mundo fazia. Mas Jesus foi intencional. Não. Vamos passar aqui, que eu tenho um encontro para ser realizado aqui agora. Vamos passar por aqui. Queridos, quando você é intencional, não tem distância para a nossa vida. Não tem Davenport, não tem Kissimmee, não tem Lake Nona. Quando você é intencional para buscar Deus, quando você é intencional para falar do amor de Deus, você vai em qualquer lugar para trazer pessoas para Jesus. Nós precisamos ser intencionais. Amém? Os campos estão brancos, a colheita de alma está pronta, a gente precisa ser intencional. Eu fico doido, pessoas que falam, Flavinho, pessoas que chegam e falam assim, não, pastor, não pode pregar para quem tem uma religião. Eu já vi pastores falando isso, não, se alguém tem uma outra religião, não pode falar, não pode pregar para ele. Isso vem do diabo, amados, pela frase de Jesus, isso vem do diabo. Como eu não vou falar de Jesus para uma pessoa que tem outra religião? Eu tenho que respeitar a pessoa, eu não vou ficar batendo boca, eu não vou discutir, amém, queridos? Vai ficar, o pastor falou que eu tenho que respeitar, vou meter o pé na porta hoje, pastor, aleluia, hoje vai ver aquele outra religião que tem lá na minha vida, ele vai ver. Não, você vai respeitar a pessoa. Nós não respeitamos a religião, porque toda religião tem um Deus, eu só tenho um Deus, como é que eu vou respeitar o Deus dessa religião? Eu não respeito a religião, eu respeito a pessoa, mas não é por não respeitar, não entender. A pessoa não entender, eu não vou debater com ela, eu não vou gritar com ela, eu não vou ser ignorante com ela, não, eu vou ter sabedoria com ela, claro que eu vou ter sabedoria, mas eu não posso deixar de falar de Jesus, eu não posso usar da minha intencionalidade de levar a palavra para alguém que de repente pensa diferente de mim, ele pensa diferente, é ele que eu quero inclusive, é essa pessoa que tem outra religião, que mora próximo a você, esse brasileiro, que você vai usar de intencionalidade, você vai ser intencional para trazê-la para a igreja, amém? Oh Jesus, amém, queridos? A gente não pode jamais deixar de faltar respeito, mas também a gente não pode deixar jamais de falar de Jesus para as pessoas, porque o evangelho nunca vai ser politicamente correto. Nem sempre o evangelho vai ser politicamente correto. Geralmente, você vai ser perseguido, vão falar de você, vão falar mal, vão te excluir do grupo, é normal. Mas deixar de falar de Jesus, eu não posso deixar de falar de Jesus. Seja intencional, queridos. Se tem uma pessoa que é intencional, isso eu posso falar, eu faço dessa forma. Eu sou extremamente intencional. Na minha casa, por exemplo,
Wi-Fi lá de casa. Pode botar, Adriano, Wi-Fi lá de casa? Você já tem, olha, você vai ter o Wi-Fi do pastor agora. Olha, só chegar lá, Wi-Fi. O nome do meu Wi-Fi, Jesus Love You Guest. A senha do Wi-Fi é o quê? Deixa eu explicar o contexto daqui, do meu Wi-Fi. Eu fazia Airbnb, ainda tenho, né? Só que ninguém está alugando mais não. Mas tem Airbnb, eu tenho um quarto lá que serve de Airbnb. É bom, dá um rendimento legal, melhora, ajuda, é bênção na vida do pastor. E geralmente quem vai no Airbnb são os americanos. O americano entra na minha casa. Hi, hello, how are you? What is the Wi-Fi code? O que eu faço? Compartilho isso daqui. O cara pode ser muçulmano, satanista, endemoniado. Se ele quer usar o Wi-Fi que ele quer, a pessoa corta o braço, mas não fica sem Wi-Fi. Ela tem que ter Wi-Fi. Se ela quer usar o Wi-Fi, ela vai entrar Jesus Love You Guest e ela vai ter que escrever: Jesus é o meu Salvador. Aleluia. Jesus my Savior. Ela tem que declarar. Isso é o quê? Intencional. Queridos, Billy Graham pregou muito. Quem concorda que Billy Graham pregou muito? Amém? Só que tem algo no meu carro que prega mais que o Billy Graham. A placa do meu carro. Olha a placa do meu carro. A placa do meu carro prega na cidade inteira de Orlando. Eu já vi gente tirando foto, gente passando, olhando, rindo para mim. Mas está lá, é Jesus. Ah, pastor, agora tem uma lei, né? Sobre a placa. Muitas pessoas vieram falar isso comigo, inclusive, que eu sei que essas pessoas têm carinho, têm cuidado com o pastor. Pastor, tem que tirar essa placa. Querido, eu sou intencional. Enquanto a polícia não me parar dizendo, olha, warning, você tem que tirar, eu vou continuar falando de que Jesus loves you. Eu vou falar do amor de Jesus para essa cidade. Porque eu entendi o meu propósito de vida, que é falar do amor de Deus aqui. Precisamos falar de Jesus. Amém? Vou no Starbucks. Aí lá o menino, você sabe, tem que falar o nome. Querido, meu nome, pelo amor de Deus, meu nome, Sally. Ninguém entende meu nome. Eu não sei falar meu nome direito. Meu nome é complicado. Sally. Pessoal, Salim, Salles, Salum, Salé. Ninguém sabe falar meu nome direito. What's your name? No Starbucks? Jesus. A mulher americana já olha assim, já entra, né? And Jesus loves Starbucks. Jesus loves white chocolate mocha, aleluia. E fala, Jesus gosta de Starbucks. E é legal, você senta, aí fica lá um menino lá, um cara de coitado. Jesus! Eu falei, eu não vou levantar, vou deixar ele gritar um pouquinho. Jesus! Jesus not heard. Jesus não está ouvindo. Eu falei, deixa ele clamar, aleluia. Quando ele gritar 5 vezes Jesus, eu falo, ser intencional. Tem que ser intencional. Falar de Jesus. Pastora Chay. Cadê a pastora Chay? Está lá atrás. Pastora Chay, depois você pode perguntar para ela pessoalmente, eu não lembro dos detalhes. Pastora Chay trabalhava trabalhava em embarcação de petróleo, né, empresas petrolíferas. Ela trabalhava 20 dias, 25 dias, às vezes um mês, na plataforma de petróleo. Ela levava com ela, se ela ficasse 25 dias, ela levava 25 garrafas. Dentro dessa garrafa, gente, isso é só Jesus Freak que faz isso. Dentro dessa garrafa, ela começava a escrever bilhetinho para botar dentro da garrafa, falando do texto da Bíblia, falando para a pessoa entregar a vida para Jesus. Botava dentro da garrafa e soltava, no meio do mar. Se eu estou na praia da Barra da Tijuca, vejo o negócio boiando, vejo que tem um negócio dentro, abro e vejo uma mensagem falando de Jesus, eu me converto na hora. Isso é ser o quê? Intencional. A Silvia, mãe da Yasmin. Silvia está aí? Cadê a Silvia? Silvia e Zeca, Yasmin, Lazarone, estão aí? Não estão aqui, deve vir no culto da noite. Silvia. A Yasmin chega para mim e fala, pastor, olha só, minha mãe está vindo para cá, está se mudando para cá. Eu falei, glória a Deus, Yasmin, que bênção. Ela vai vir para a igreja, então vai se converter na igreja. Aí a Yasmin olha assim, pastor, não, ela não vai se converter na igreja. Falei, filha, ela vai, tem um monte de mãe que vem para cá, né? A mãe da Nath, né, se converte. As mães, eu não sei o que as mães têm, que as mães tudo me amam, tudo gosta de mim, né? Eu acho que é o meu jeito assim, as mães entendem, né? Mãe é mãe, né? As mães acabam tudo se convertendo para cá, ela vai vir para cá e ela vai se converter. Pastor, deixa eu te falar, o que, pastor? A minha mãe nunca quis pisar na minha igreja lá no Rio. Eu sempre fui de igreja, eu sempre sabia, ela tem ódio de igreja, não quer saber de igreja. Ela não quer saber de igreja. Falei, filha, ela não quer intencionalidade. Então vamos fazer o seguinte,
fazer o seguinte, a minha história é igual de alguns brasileiros. Como eu estou com alguns problemas financeiros, ninguém está com isso não, né? Todo mundo está bem, amém? Glória a Deus. Eu vou pedir um dinheiro para um familiar meu que tem dinheiro no Brasil, eu vou pedir para esse familiar, vou explicar para ele, olha familiar, eu estou precisando de $2.000, só que esses $2.000 eu não vou te pagar, vai ser dado, porque tem um propósito atrás desse dinheiro. Você vai dar esse dinheiro para uma pessoa que está vindo para cá, que não pisa em igreja evangélica, não pisa, essa pessoa vai vir para cá, e você vai falar com ela, olha, esse dinheiro daqui é para o meu familiar, por favor, entrega para ele dentro da igreja, eu preciso que você entregue dentro da igreja. E essa pessoa vai vir para a igreja e vai entregar para mim. Vamos fazer isso? Você topa, Yasmin? Tá, beleza. Falei com meu familiar obviamente que me ama, topou, me deu $2.000, aleluia, aleluia. E aí deu os $2.000 para a Silvia, a mãe da Yasmin. Falou, olha, tem que ser entregue dentro da igreja. Sabe como é que é? Para dar sorte, né? Ele usando, né? A Silvia não era cristã, então, misticismo, você tem que estar lá na igreja, tem que ir na igreja, tá? Tem que ir na igreja, tá bom. Queridos, Silvia veio, lá na Kirkman, chamou para a salinha, Yasmin, aqui pastor, o seu familiar, gostei muito dele, gostei bem legal ele, aqui, $2.000 que ele trouxe, está trazendo aqui para o senhor, né? Então assim, muito bom, eu falei, que bom, obrigado, aproveita, vai começar o culto agora, fica aqui no culto. Queridos, ela ficou no culto, ela se converteu, está até hoje aqui na igreja, servindo na ação social, apaixonada por Jesus, porque foi intenção para ganhar ela para Cristo. Aleluia. Intencional. Precisamos ser intencionais. Segundo lugar, o que devemos fazer nos Campos Brancos. E segundo, falar de Jesus precisa ser maior que meus desejos e necessidades. É o que está escrito do versículo 31 a 34, que diz o seguinte. João 4, versículo 31 diz: nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Mas ele lhe disse, uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. E diziam então os discípulos aos outros, teria ele porventura comprado Burger King, alguém trouxe Taco Bell para ele? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus estava cansado. Tanto que ele sentou no poço de Jacó. Jesus estava cansado. Jesus estava com sede, pediu água para a mulher estava com chikungunya na alma, não conseguiu dar um copo de água para Jesus beber. Jesus estava com sede e provavelmente Jesus estava com muita fome. Os discípulos saíram, como você sabe, eu falei da história, né, não tinha Nordeste nem Uber Eats, eles foram comprar comida. Nesse inteirinho, essas 2 horas, já devia ser 1h da tarde, 2 horas da tarde, Jesus estava com fome. Mas Jesus diz, olha só, deixa eu te falar, tem algo muito maior do que a comida, do que beber, do que descansar, tem algo muito maior do que até mesmo das minhas necessidades. Esse algo maior é fazer a vontade do meu Pai, é falar de Jesus. Queridos, tem pessoas que quando dá, como agora, 12:03, a pessoa já vira a mão, fome, pastor, eu estou com fome, esse encontro não vai acabar não, a pessoa já fica, não levanta a mão agora, não vou pedir para levantar a mão, melhor ficar quieto, não vou pedir para levantar. Tem gente que quando dá 12:01, a pessoa não consegue falar mais de Jesus, a pessoa fala, pastor, eu vou morrer, eu quero a morte na minha vida, a pessoa já assim, o trem fica descarrilhado literalmente. Não olha para o lado agora, por favor, olha para mim. Seu irmão, ele é benção, ele segura, não olha para o lado. Porque as pessoas muitas vezes botam a necessidade acima da prioridade. A gente diz, né, não, pastor, minha prioridade é falar de Jesus. Minha prioridade é fazer a obra de Deus. Eu estou aqui para evangelizar. Eu estou aqui para falar do amor de Deus. Mas não pode ter uma necessidadezinha para você se afastar. Sair da célula, sair de buscar a Deus. Deixar de falar de Jesus, deixar de convidar pessoas para ir para a sua célula. As nossas necessidades não podem falar mais alto do que as nossas prioridades, queridos. Ih, ninguém falou amém. Amém? As nossas necessidades, os nossos desejos não podem ser maior do que a prioridade de falar de Jesus. Não pode. Eu vou para o restaurante, o que eu vou fazer no restaurante?
Não, gente, eu vou comer. Eu não vou falar de Jesus. Na verdade, quando eu for para... Não, vamos falar sério. Você vai para a história para falar de Jesus? Não, agora você conquistou o pastor. Você falar isso para mim, você me conquistou totalmente. Nós vamos para o restaurante para comer. Aquele sushi maravilhoso. Oh, aleluia. Quem gosta de um quê do sushi aqui? Oh, Deus, aleluia. Aquela carne maravilhosa, aleluia. Oh, glória. Essa hora falar de comida, Jesus. É bênção. Só que essa não é a prioridade. Jesus estava dizendo, você pode comer, você pode beber, você pode descansar, você pode tirar férias, você pode fazer tudo. Mas a prioridade, o assunto emergencial, os campos estão brancos. Está branco. Agora em Utah, queridos, na nossa célula, a gente tem uma célula maravilhosa lá em Utah. Nossa célula lá de Utah. Saí para almoçar com o Cleiton, a Gil, os líderes de Utah, junto com a Jácia. Estou num restaurante americano, chique, bonitão, restaurante lá. Veio o cara e falou, vocês falam português? Eu falei, tu já perdeu, agora tu já era. Acabou comigo. No final, chamei ele, vem cá, me dá a mão aqui. Fecha teu olho. E comecei a orar por ele. Comecei a profetizar na vida dele. Não é oração de oração, é oração de pregação. Senhor, converte ele vai ter um encontro contigo. A vida dele vai ser transformada como foi a minha. Eu tinha uma religião, hoje eu tenho com Jesus. E começar a pregar para ele através de oração. Por quê? Nossa prioridade não são os nossos desejos, não são as minhas necessidades. A minha prioridade é falar de Jesus. Quando você for hoje no restaurante, pagar o almoço da pessoa que está do seu lado, quando você for para o restaurante hoje, quando vem a nota, escreve algo, queridos. Você é um missionário nessa terra. Escreve Jesus loves you. Quem não sabe escrever Jesus love para orar? Tremendamente por você. Pelo menos Jesus loves you você sabe escrever. Escreve na nota. E não é na nota, pelo amor de Deus. Você não é mula de balão, não é a nota que vai para tua casa. A nota que ele vai pegar e ficar lá com ele. Escreve lá. Jesus loves you. Tem que evangelizar, independente das nossas necessidades. Jesus... Já sei esse horário, 12h07, estava com fome também, pregando. Aí quando ele olha, com uma fome, ali, tem uma figueira ali. Aí Jesus correu, cara, tem folha, deve ter comida ali. Jesus corre porque tinha folha ali. Quando ele olha para a figueira, ele verifica a figueira. Só tinha folha, não tinha fruto. O que Jesus faz? O que ele faz, gente? O Filho do Deus vivo, o Deus de amor, ele amaldiçoa uma figueira. E o texto de Marcos, capítulo 11, do versículo 12 a 14, depois você pode conferir, do versículo 12 a 14, o texto deixa claro, não era época de figo. Não era época, o texto deixa claro, highlight, não é época de figo. E mesmo assim ele amaldiçoa. Os discípulos ficam, que isso, Jesus? A figueira secou aqui. Por quê? Porque Jesus não quer saber se você está afim, se você quer pregar. Ele não quer saber se está no tempo de figo, se está no tempo de você almoçar, se está no tempo de você estar de férias, se está no tempo de você estar descansando, jogando FIFA em casa. Ele quer que você fale do amor dele. Existe uma mensagem poderosa. Essa mensagem é o Evangelho de Jesus. Só fala, queridos, é a palavra que transforma. É a palavra que muda vidas. A gente precisa falar. Amém? Terceiro lugar, o que devemos fazer nos campos brancos, não deixe para amanhã, é urgente. É o que está escrito no versículo que a gente leu, 35. Não dize vós que ainda 4 meses até a ceifa, eu porém vos digo, acorda, ergue os olhos, está olhando para o chão, está olhando para você, ergue os olhos e vede, os campos, pois, já branquejam para a ceifa. Os campos estão brancos. Open your eyes and look at the fields. They are... Já era, não sei o que ela falar assim. Deu ruim, deu ripe for harvest. Aleluia. É ripe, gente? É isso mesmo, Alicia? É ripe, viu? Eu sei inglês, está vendo? Jesus estava querendo dizer, olha só, vocês, 4 meses, né? Vocês dizem, né? Que assim, em 4 meses você planta, você cuida da terra, você molha. Em 4 meses depois de plantar, cuidar, você vai colher. 4 meses, né? O processo, né? 4 meses. Então, não é 4 meses não. Estou dizendo, está tudo branco já.
É urgente. A colheita é urgente, é para hoje. Aqui, amados, você sabe que eu não sou disso, mas eu vou dar uma profecia para você agora. Nessa semana você vai ter a oportunidade de falar de Jesus para uma pessoa. E você não vai esquecer de falar para ela. Você vai escrever um Jesus Love, você vai dar alguma coisa, você precisa ter essa experiência. É urgente. Tem pessoas que, se morrerem hoje, sem Jesus, elas vão passar a eternidade no inferno. Minha filha perdeu dois amigos da escola dela em 3 anos, de acidente de carro. Ninguém está imune. Você vai deixar para amanhã o que você pode fazer hoje, falar hoje para a pessoa de Jesus? Muito brasileiro está precisando estar aqui do seu lado. É urgente, muito brasileiro tem que trazer. E nós temos uma chave, amados, que nem todas as igrejas têm. A gente tem uma chave diferente. Às vezes a pessoa não vai para a igreja. Não, igreja, não quero saber de igreja, não quero saber de... Mas a pessoa vai para a célula da Alana e do Breno. Alana e Breno chama a família, eu vou, a célula, a Alana falando, vai ter um lanchinho, aquela pizza de 7-Eleven de pepperoni, aleluia, um lanchinho bom, é muito bom lá. A pessoa vai na célula, os campos estão brancos, queridos, está no ponto. Não importa o que vão pensar de mim, não importa se vão pensar que, lá é radical, é Jesus freak, é louco, é maluco, eu quero mais que pense mesmo, eu sou louco mesmo, essa igreja só tem maluco aqui, em nome de Jesus. Quem é maluco aqui por ele, amém? Em nome de Jesus, aleluia. A gente não pode deixar de falar dele, amém? Confia que o poder está na mensagem, queridos. Não, pastor, eu tenho vergonha. Você tem vergonha? Romanos capítulo 1, versículo 16. Desculpa, pessoal da mídia, eu não dei, está dando agora aqui. Romanos 1, 16 diz: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é poder para aqueles que creem. O evangelho é poder. Por mais que você de repente seja envergonhado, não sabe escrever. Uma senhora lá no Brasil, anda de ônibus todo dia. Pior que eu tenho que explicar isso aqui, gente. Os adolescentes não sabem o que é ônibus, né? Tem uma coisa no Brasil, adolescentes, vocês não sabem o que é. Existe no Brasil algo que é pão plus vita, é o ônibus, é um ônibus certinho. E nesse ônibus, alguns é instrumento de tortura, que não tem ar-condicionado no Brasil, eles torturam, né? As pessoas não têm carro e usam muito ônibus. Aqui em Orlando não existe ônibus. Se você vê um ônibus, você tira foto, que é o cometa Halley passando na tua frente. Não tem ônibus. Mas lá no Brasil, essa pessoa, uma senhora, todo dia ela pegava ônibus, não tinha carro, ela pegava ônibus. Quando ia para o ponto, ela escrevia no papel o seu testemunho. Todo o seu testemunho escrito, aí chegava lá no ponto, escolhia uma pessoa, o Espírito Santo direcionava, aquela ali, pegava, moça, por favor, eu recebi essa carta aqui, mas eu não sei ler direito, você pode ler para mim, em voz alta, por favor? Aí a menina começa a ler, todo ponto está ouvindo, e ela começa a ler o testemunho dela, e começa a chorar no meio do testemunho. Aí a senhora chega e fala, na verdade eu sei ler sim, então, esse é meu testemunho, você quer entregar a vida para Jesus? Todo mundo se converte. Por quê? Precisamos falar de Jesus urgentemente. De repente amanhã pode não dar tempo. Amanhã pode lamentavelmente ter ocorrido um acidente de carro, como foi lá na escola da minha filha, e o menino morreu no mesmo dia, na mesma hora. Amanhã, o seu vizinho brasileiro, que você encontra no Seabra todo fim de semana, que você poderia ter chamado para a sua célula, ele pode não estar mais aqui. É urgente. Você não sabe o que pode acontecer, e essa conta pode chegar para você, queridos. Que Deus nos dá essa oportunidade. Levanta os olhos, para de ficar pegando os seus olhos, olhando para o defeito da igreja, defeito de liderança, defeito de A, B, C. Bota os seus olhos em levar pessoas para mim, para o meu caminho. Ergue os olhos, acorda. Amanhã pode ser tarde demais. Tem pessoas, amados, que eu não vou conseguir alcançar, mas você vai na sua escola. Você vai no seu salão de cabeleireiro. Quando você faz a sobrancelha de alguém, sabe, a Paola faz sobrancelha, você vai fazer sobrancelha, você é um missionário fazendo a sobrancelha em algum lugar. Quando você vai fazer a unha em algum lugar, você é um missionário falando do amor dele, fazendo unha. Está no Uber, está fazendo Uber, bota o rádio do seu carro na rádio, bota louvor cristão.
Ah, pastor, mas aí eu vou ter qualificação ruim. Amados, eu quero ser 5 estrelas no céu, não aqui na terra. Preocupado com qualificação, Deus vai fazer a obra na sua vida, queridos. Mas a gente precisa falar, porque amanhã pode não existir. Aliás, a gente botou um vídeo, a gente vai botar um vídeo agora, no ano passado, do Amigos na Casa de Fé. A gente vai ter Casa de Fé esse ano, de novo, agora em abril, maio. Prepara que vai ser, você vai ganhar muitas vidas para Jesus com Casa de Fé. Muitas vidas serão ganhas para Jesus no Casa de Fé. Todas as células vão fazer Casa de Fé, todas as células vão estar envolvidas no Casa de Fé. E tem um vídeo do Casa de Fé que eu queria botar aqui novamente. Pode botar, por favor, pessoal da mídia. O amor tem que ser a marca da tua vida. E quem ama, evangeliza. Quem ama, anuncia as boas novas. Amor, vou lá. Já vai, amor? Vai correr com aquele seu amigo da igreja? Vou sim. Ai, sabe, ele não te chama pra ir ainda, não. Sinto tanto que a gente precisa de Deus. Pô, eu fico meio sem graça, sabe, de falar pra ele, pô, me leva pra igreja, sabe? Entendi. Tá bom, então, vai lá. Beijo, amor. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Fala, Pedro. Beleza? Fala, Lucas, beleza? Como é que tá? Tranquilo. Vamos pra mais uma? Bora. Então, gente, como a gente estava falando aqui na célula, é muito importante que a gente fale do amor de Jesus para as pessoas, que a gente evangelize em todos os lugares, e inclusive que a gente chame visitantes para vir aqui na célula. Fala, Lucas, Beleza, beleza? Pedro? Tranquilo? Como é que tá? Bora. Vambora. Pera, rapidinho. Queria te fazer um convite, cara. Pô, fala aí. Mas... Depois desenrola. Certeza? Vambora. Depois. Então, pessoal, dando continuidade do que a gente estava falando na semana passada sobre célula, sobre evangelismo, eu queria saber se vocês conhecem alguém que vocês ainda não falaram de Cristo para essas pessoas, que vocês ainda querem falar para elas, então, se vocês quiserem falar comigo sobre isso. Deus falou muito comigo nessa célula. Eu preciso falar de Jesus pro Pedro. Eu preciso levar ele para a igreja. Lucas, Pedro sofreu um acidente fatal e o velório dele vai ser hoje às 4 horas, tá? Os campos estão brancos. Nós precisamos falar de Jesus. Amanhã pode ser tarde demais.
Em último lugar, para nós encerrarmos e poder orarmos, o que devemos fazer nos Campos Brancos? Fale primeiro para o seu povo. É o que está escrito no versículo 39 a 42, que diz o seguinte: muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude. Em virtude de quê? De quê, gente? De quem? Do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com ele, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. E dizia a mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aleluia. Ah, queridos. Aquela mulher poderia ter guardado com ela a mensagem. Sabe, como você viu no vídeo, quem está do nosso lado, do nosso campo missionário, poderia guardar com ela a mensagem. Ela poderia pensar: não, não vou falar nada não, porque eu sou mulher, tenho um mau testemunho, sou samaritana. Imagina essa mulher chegando falando: gente, olha, eu conheci um homem. Imagina as pessoas pensando: ah, mais um aí, mais um. Já foram 5, está com esse aí que é tico-tico no fubá, tem mais um ainda. Mas esse homem revelou toda a minha vida, ele é o Messias. Por causa da mulher não ter calado a sua boca, ela foi para o seu povo primeiro, foi para a sua nação primeiro, foi para os samaritanos. Por causa disso, a cidade inteira reconheceu que Jesus é o Salvador do mundo. Primeiro lugar que a gente tem que ir, queridos, não são para os americanos. São 180 mil brasileiros, 160 mil que não conhecem Jesus. Tem muito brasileiro nessa cidade. Tem muitos brasileiros nessa cidade que, se falecer como Pedro, corre o sério risco, pelo que a palavra nos mostra, a gente não pode julgar, de passar a eternidade em outro lugar. Depende de você, queridos. Engraçado lá no Brasil, né? Quando eu vim para cá, quando fui enviado, 2015, culto do envio, a pessoa chegando para mim, pastor Marcos, lá: olha, pastor, você vai para os Estados Unidos, eu também vou para lá, vamos ganhar vidas para Jesus. Pastor, vou ganhar muita vida para Jesus. Aí você pergunta: vem cá, deixa eu fazer uma pergunta, você é líder de qual rede, qual célula você é? Não sou líder de célula não. Você está em qual célula? Você está sendo treinado? Não, ainda não. O cara não ganha vidas na rua dele, quer atravessar o mundo para ganhar vida para Jesus. Não adianta você querer atravessar o mundo se você primeiro não atravessar a sua rua. Vou repetir, ficou bonito, né? Não adianta a pessoa querer atravessar o mundo se antes não atravessar a sua rua para falar do amor de Deus. Tem muitas pessoas do seu lado, amados, brasileiro, está na sua escola, que você pode falar do amor de Deus, trabalha com você com help já há muito tempo, e você tem a oportunidade de trazer para a célula. E muitas vezes a gente não faz. Queridos, isso precisa estar impregnado no nosso coração. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça por um instante, que nós vamos orar. Você que está aqui nessa manhã e você ainda não entregou sua vida para Jesus, Jesus te chama hoje. Ele quer você só para Ele. Ele quer você só para Ele. Pastor, eu já venho à igreja algumas vezes, já fui em alguns outros momentos, mas você de repente ainda nunca entregou sua vida para Jesus. Esse é o culto que Ele te trouxe. Essa entrega oficial, nessa palavra dos Campos Brancos, a primeira colheita que o Senhor quer fazer da sua vida. Ele quer ceifar você hoje para Ele, você ser dele. Não é de uma religião, eu não gosto, eu não tenho religião, não gosto de religião. Religião afasta as pessoas. Mas para você entregar sua vida para Jesus. Você que está aqui, enquanto todos estão de olhos fechados orando, e você deseja entregar sua vida para Jesus, ser o seu Senhor e seu Salvador, levante a sua mão bem alto, somente para eu te ver, bem alto, só para eu te ver. Eu quero entregar minha vida hoje para Jesus, pastor. Eu quero entregar minha vida para Ele ser o meu Senhor e meu Salvador. Levanta bem alto, só para eu poder estar enxergando você. Amém, glória a Deus. Você que está aqui, de repente você está afastado, você não está congregando em igreja nenhuma. A geração de hoje é uma geração que o diabo prega para você não ter compromisso numa igreja e quer afastar as pessoas da comunhão. E você está aqui hoje, Ele quer renovar sua aliança com Jesus.
Você que está aqui, você deseja renovar sua aliança com Jesus também? Levante sua mão também abaixo em seguida.